Pessoal, como vai? Meu nome é Danilo e nesse vídeo eu vou mostrar a você a como fazer o cadastro de um horário. Na tela principal do sistema, nós podemos vir em Config de horário, Horários. Será listado para a gente todos os horários que foram cadastrados e para criar um novo a gente vem em Adicionar. Em Nome, iremos colocar a identificação desse horário. Vocês podem ficar à vontade para escolherem um melhor nome. Em Tipo, será a configuração dele. Temos três tipos de configuração: o semanal, que é o horário padrão, o genérico, para escalas de revezamento, e a jornada, para dias esporádicos. Vamos começar primeiramente com o semanal. Vou dar um exemplo, nesse caso, de um horário comercial. Então, nós vamos aqui na tabela de horários e vamos preencher o horário. Então, eu vou colocar aqui o início do expediente, a ida para o almoço, a volta do almoço e o fim do expediente. Então, um horário comercial. Eu não preciso preencher esse horário nos demais dias, um por um. Eu posso vir aqui do lado, nessa seta para baixo, e ao clicar nela, ele já vai preencher para mim automaticamente com a jornada. Para os dias que a pessoa não vai trabalhar, por exemplo, em um sábado e um domingo, a gente vem aqui no X, clica nele, que ele vai estar limpando, ou seja, vai ser um dia de folga. Essa tabela ela é totalmente flexível. Então, se por exemplo, o colaborador sai mais cedo em algum dia da semana, você pode vir em qualquer dia, pode clicar e mudar o horário, não tem problema. Aqui é totalmente flexível. Aqui do lado mostra pra gente o total, tanto diário como também semanal. E aqui do lado nós temos algumas configurações. Primeiramente com o almoço livre. O que seria o almoço livre? Eu configurei nesse exemplo o almoço de meio-dia às 13h12, ou seja, 1h12 de almoço. O que isso significa se eu marcar o almoço livre? A pessoa pode fazer o almoço ao decorrer do dia. Não precisa ser de meio-dia às 13h12. Então ela pode pegar, por exemplo, de 9 às 10h12, de 15 às 16h12, não importa. O importante é a pessoa cumprir 1h12 de almoço. Tá? Então nós configuramos a quantidade de horas de almoço na saída 1 e na entrada 2. Temos aqui do lado o compensado, que serve justamente para compensar as horas. Então, por exemplo, o colaborador chegou atrasado 30 minutos. Então, ele chegou aqui às 8h30. Ele pode cumprir esses 30 minutos ao decorrer do dia, como, por exemplo, saindo do expediente às 18h30. Ou seja, ele vai compensar aquele atraso que ele teve no início do expediente. Aqui do lado, nós temos a opção do neutro. O que seria o neutro? Basicamente é o seguinte: se a pessoa fizer a marcação de ponto, aquele dia é um dia normal, tá? Então ela tem que cumprir aquela carga diária. Porém, se a pessoa não fizer nenhuma marcação, nenhum registro, aquele dia é automaticamente considerado como folga. Ou seja, teve marcação, dia normal. Não teve marcação de ponto, folga automaticamente. E por último, nós temos a opção do neutro. O que significa o neutro? Eu vou dar aqui um exemplo de um horário noturno, tá? Das 10 da noite às 5 da manhã. Então, um horário noturno. O que acontece? Para pessoas que trabalham no horário noturno, todo o horário que é feito após meia-noite não pode ser jogado para o próximo dia, apesar de ser feito ali no outro dia. Ela tem que permanecer na mesma jornada de trabalho. Tá? Então, para eu dar aqui um exemplo melhor, as marcações feitas depois de meia-noite não podem ser jogadas, por exemplo, para terça-feira. Elas têm que continuar aqui na segunda-feira, na mesma jornada. Tá? Como que nós fazemos isso? Por padrão, o nosso dia finaliza meia-noite. Passou de meia-noite, é um outro dia. Mas para os noturnos não pode ser assim. Tem que permanecer na mesma jornada.
Então, para isso, nós configuramos o fechamento noturno. Então, por exemplo, nesse caso, a pessoa ela finaliza o expediente às 5 da manhã, ok? Então, nós vamos colocar aqui às 7 horas da manhã. Por quê? Se a pessoa vier fazer alguma hora extra, por exemplo, finalizar o expediente às 6h30, aquela marcação ainda permanece na mesma jornada, tá? Marcações feitas após as 7 horas da manhã, aí sim jogam para terça-feira, tá? Então é basicamente isso. Temos que colocar esse fechamento para que as marcações feitas após meia-noite não joguem para o próximo dia, permaneçam ainda na jornada anterior, ok? Então é basicamente assim que funciona o fechamento noturno. Bom, pessoal, só vim aqui em salvar horário cadastrado. Esse é o vídeo de como cadastrar um horário padrão. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!